Família, Coutinho chega na sua frente agora e te fala, eu quero ficar no Vasco. Qual é a sua? Tu vai ficar todo mole? Ah, então fica, Couto. Ou você vai ser sincero, falar assim, Coutinho, com todo respeito, irmão, a barreira não virou baile, 1.700.000, tá osso? Então, segue teu rumo. Hein? A gente vai trocar uma ideia sobre essa situação do Felipe Coutinho, porque tem uma informação aqui do GE dizendo que ele quer permanecer no nosso Vascão. Claro que vamos falar um pouco mais sobre o Léo Jardim, falei certo, né? Datas definidas para o confronto contra um Independiente Del Valle. Eu quero fazer aqui também um questionamento rápido para a galera do Chilique, né? O senhor Flávio Dias, que após a derrota para o RB Bragantino, né? Tá uma bagunça, isso aqui é uma zona, como é que isso vai dar certo? Eu quero fazer um questionamento depois de ver as movimentações do Botafogo. Agora há pouco, no mercado, contratou um argentino aí, do Vélez, tá tentando a contratação do Arthur Cabral, tá vendendo 3 jogadores lá pro Nottingham Forest, né, o time do grego Marinax. Eu quero questionar, né, a galera que agora faz um chilique danado. E destacar aqui, família, também palpites. É isso mesmo, do Cicinho e também do Neto. Na verdade, a galera lá do Jogo Aberto em relação à Copa do Brasil. E aí eu vou aproveitar esse gancho para falar também sobre o Campeonato Brasileiro, porque o nosso próximo adversário é o São Paulo. Destacar aqui 2 garotos da base, né, 2 jogadores da base treinaram hoje com o elenco principal, com o elenco profissional, porque sinceramente, ô Cicinho, vocês não estão com essa bola toda não, hein, família? Eu sei que não é o momento de eu tentar levantar aqui o ânimo dessa galera do Vasco, né? Mas, calma lá. Então chega aí, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada que ajuda demais aqui o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa matéria do GE falando sobre o Felipe Coutinho. Tá aí, ó. Felipe Coutinho tem interesse em permanecer no Vasco e seu staff avançou na negociação para sua rescisão com o Aston Villa da Inglaterra, a fim de definir sua permanência no Gigante da Colina. Coutinho tem contrato com o Aston Villa até junho do ano que vem, mas o clube da Premier League vai precisar rever a situação contratual de alguns jogadores do elenco, porque ficou fora da Liga dos Campeões da próxima temporada. A equipe terminou o campeonato inglês em 6º lugar. Somente os 5 primeiros se classificaram. Tá aí. Então, o desejo do Felipe Coutinho é ficar, porque eu sinceramente eu estava na dúvida em relação a isso, pela pressão, cobrança, né? Teve um tempo atrás aí que o Pedrinho falou que ele estava mal, o Souza também, né, falou isso naquele podcast agora que ele participou do Barba, né, dando ali uma moral, calma, vai dar tudo certo, com a chegada aí do Fernando Diniz e alguns jogadores também que chegaram, tu vai contribuir, tu vai, né, ajudar, porque eu acho que é um jogador que também se cobra muito, né, isso é positivo, é claro, porque é um torcedor do Vasco, é um torcedor em campo, eu sei que é até complicado, né, falar isso, é um torcedor em campo, né, ganhando 1.700.000, mas faz parte, é a profissão do cara, ele poderia estar jogando em outro lugar, né, mas escolheu jogar no Vasco. Mas é muito daquela resenha que a gente comenta aqui, né, família? E eu acho que, basicamente, né, todo mundo vai concordar com isso. É um jogador que eu gosto. Eu sou muito fã do Felipe Coutinho, não pelo que ele fez no Vasco, né? Eu acompanhei muito a carreira do Felipe Coutinho, principalmente ali no Liverpool, né? Seleção brasileira, sempre na torcida por ele, né? Representando o Vascão aí pelo mundo. E, cara, jogou muita bola. Felipe Coutinho jogou muita bola, né? O Fernando Diniz fala sobre isso, né? Que ele poderia ir muito mais longe, e eu concordo, né? Aquela escolha dele ali, aquela troca de Liverpool para o Barcelona deu uma freada nisso aí, porque de repente se ele fica lá, né, com Salah, Mané, pegando aquela fase boa do Liverpool, o Coutinho de repente, né, ia ter um tamanho bem maior do que ele tem hoje, quero dizer o nome menino culto, né? Mas família, sinceramente, 1.700.000 não vale, não vale. Agora, Fernando Diniz tem, eu entendo, a capacidade de tirar um algo a mais desse jogador, né? Criar alternativas para ele, né? Possibilitar ele ter mais jogadas, né? Movimentações para ele bater no gol, criar espaços, né? Porque hoje a gente não consegue tirar o melhor do Felipe Coutinho. Não tem espaço para chutar, porque o adversário, né, tá ligado nisso, marca ele em cima, principalmente ali, né, próximo da área. Você pode reparar, Felipe Coutinho pega na bola ali na entrada da área, próximo da área, né, já vem uma galera fechando ele. E ele não tá conseguindo criar movimentos para sair dessa marcação. Então, assim, não está produzindo. Então, tem que analisar isso aí, não dá para levar pro coração. Fica, então, 1.700.000, não dá. O Vasco precisa realmente, né, de contratações, de reformular o elenco, e a gente sabe que a dificuldade financeira é grande. Então, rescindindo o contrato lá,
né, com o Aston Villa, vamos ver também se o Felipe Coutinho quebra o galho, diminui isso aí, para ficar no Vasco por mais tempo. E aí, claro, a gente fica na torcida aqui para ele nos ajudar. Família vascaína, quero saber a sua opinião. Gostaria também de comentar com vocês essa informação aqui do Joel Silva, do canal Colina em Foco, sobre o Léo Jardim. Detalhes da proposta. O Vasco ofereceu a Léo Jardim um contrato até 2030 com salário de 800 mil, luvas e premiações. O staff do goleiro apresentou uma contraproposta pedindo um salário superior a 1 milhão, valor que dificilmente será aceito. Para o Vasco, a proposta inicial já é generosa e chegou ao limite. O contrato prevê renovação automática por mais um ano se o goleiro atingir metas, que incluem 2 jogos restantes. Então, me parece aqui, pelo que eu entendi, tem mais 2 jogos, e aí ele vai bater essa meta renovando automaticamente com o nosso Vascão. Eu acho que o Vasco já tem que trabalhar com o cenário sem o Léo Jardim. Ele não quer ficar. A realidade é essa. A verdade é essa. Muito provavelmente já tem aí alguma coisa engatilhada, alguém, né, a gente viu aqui uma informação, destaquei aqui mais cedo no vídeo da tarde, que o Fluminense já fez contato, né, uma galera fala que o Palmeiras já sondou, Cruzeiro, Bahia do Grupo City, então com certeza o Léo Jardim já tem alguma coisa, né, em vista, engatilhada aí, e não quer ficar. A realidade é essa. Então o Vasco pode chegar no salário que for, na verdade, não, aí não é a questão. Vasco, né, chegar no limite até 1 milhão e pouco, aí não vai, cara. Com todo respeito ao Léo Jardim, eu gosto muito do atleta, gosto muito do goleiro, teria muita permanência dele, mas aí é muito complicado, sabe? Muito complicado você pagar isso para um goleiro. Então é o Vasco, né? Vai ter que ir no mercado, ou, claro, dar uma oportunidade, uma sequência aí pro Daniel Fusato, porque é muito provavelmente que a gente vai ter aí, né, o Léo Jardim por essa temporada, e aí, vida que segue, família vascaína, 1 milhão e pouco, eu acho que o Léo Jardim tá exagerando, até porque a família Vasco também tá se arriscando. A realidade é essa. Você dá para um goleiro um contrato até 2030, também é um risco do clube, porque esse jogador pode parar de performar. Na temporada que vem, matar a planta, começar a fubazar, e aí? O clube também tá se arriscando com você, né, Léo Jardim? E aí é o que eu falei, se o Léo Jardim optar, por exemplo, por jogar no Fluminense, ganhando a mesma coisa, aí fica difícil de entender, sabe? Não tem projeto esportivo lá também, sinceramente. Mas vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha, para destacar as datas, né, dos playoffs da Sul-Americana. Vamos lá, ida no dia 15/7, às 9h30, vamos jogar fora de casa, e a volta 22/7, 9h30, em São Januário. Família, vamos encarar um time que é líder, né, do campeonato equatoriano, e é engraçado, né? O Vasco passando pode pegar um time que está na zona, né, de rebaixamento lá do campeonato equatoriano. Então, assim, eu já falei com vocês aqui, né, sobre, deixa eu só ver aqui para não estar falando nenhuma besteira, é isso, é líder do campeonato equatoriano ainda. Deixa eu ver aqui a sequência de jogos. Positivo, ó, perdeu ali para o River Plate, mas está numa sequência de 1, 2, 3... 4 jogos sem perder, 3 vitórias e 1 empate. Eu falei aqui com vocês, né? Eu analisei assim, os melhores momentos do Independente Del Valle, jogando em casa contra o River e também contra o Barcelona de Guayaquil. Time muito forte fisicamente, muita intensidade, muita velocidade. Tem um jogador que jogou, que é o Casares, né, que passou aqui no Brasil, Atlético, América, né, a própria Fluminense, eu acho que ele jogou também, que faz esse jogo, né, andar, que dá tapa na frente, né, faz os lançamentos e muita velocidade nas beiradas de campo, e o atacante lá também tem boa mobilidade. Então, assim, é um cenário, é um time que tem um estilo de jogo que dificulta muito o nosso jogo, porque realmente o Vasco é um time frágil fisicamente. Então, tu vai jogar lá na altitude com o Felipe Coutinho, Verratti, e você não conseguir ficar com a bola, ser efetivo nas oportunidades que você tiver, marcar, cravar, você vai ter dificuldade. Mas, né, o primeiro jogo, melhor dizendo, é só no dia 15, né, do 7. Então, o Vasco vai ter bastante tempo para trabalhar esse time e estar preparado visando esse confronto. Na minha opinião, aqui de leigo, né, quem sou eu para adaptar no trabalho do Diniz? Mas, assim, no jogo de ida, lá na casa deles, eu seguraria Coutinho ou Verratti. Tentaria um time de mais mobilidade para esse jogo aí, família. Minha opinião. Vamos seguir aqui a nossa resenha para a gente falar rapidamente um questionamento aqui para a galera do Chilique. Olha só. Tá zona, cara. Isso é uma bagunça. Como é que isso vai dar certo, cara? Uma bagunça. Como isso vai dar certo? Cara, eu não tô aqui para defender a gestão, tá?
Eu acredito, continuo acreditando que o Pedrinho está passando por um momento difícil, a gestão está passando por um momento difícil, algumas escolhas equivocadas, né? A permanência do Felipe também é um erro, a gente não pode negar. Ele mandou o Carille embora, ele mandou o Marcelo Santana embora, com a justificativa, né, que uma pressão, e isso poderia atrapalhar a pressão externa, né? Isso poderia atrapalhar o elenco, e a permanência do Felipe vai muito nesse sentido, né? Há uma cobrança o tempo todo com o Felipe lá dentro. E aí, vai ser o Felipe que vai tomar as decisões, que vai contratar, mas é ele que contratou o Jean Davi, o Maxime Domingos, traz uma energia, uma pressão que, sem necessidade, né? Ele é amigo do Felipe, mas o Felipe não deveria estar por lá. A realidade é essa. E olha que eu defendo a gestão. Mas, família, a gente precisa pegar essa narrativa, esses chiliques, esses desabafos e cobrar, gente. E cobrar, porque esse cidadão, com todo respeito, tá? Aqui eu estou falando do profissional e não a pessoa, o CPF Flávio Dias. Do profissional Flávio Dias, jornalista do canal Atenção Vascaínos. Agora quer fazer esse inferninho, esse furdunço, mas a gente esquece isso. O Vasco não deveria estar nessa situação, vivendo essa realidade. Ele defendeu uma empresa que aumentou a dívida do Vasco em mais de 300 milhões. Contratações da Era 777 só pagou 18% delas. Então, bagunça, zona, que ele ajudou, né, a colocar no Vasco, defendeu bastante. Poxa, ontem eu estava acompanhando um vídeo do Careca Vascaíno, né, relembrando algumas declarações do senhor Flávio Dias. E ele falando ali, rapaz, nosso papel aqui vai ser muito importante, porque vamos passar as informações, né, para o sócio tomar a decisão. Olha o que ele fala, olha o que ele fala. Aí o Careca mostrou lá ele brigando com um membro do canal dele, falando que o cara tava torcendo contra, porque que papo é esse? Como é que o gestor vai ser responsável por um time cair para a segunda divisão? Quem cai é os jogadores. Olha o papo. E o pior, que eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava. Cara, era tanta passação, tem isso, passação de pano. Era tanta que eu esqueci disso. Cara, teve uma dele que o Careca mostra lá, que é ele falando assim, na época ali do Salgado, não sei se 21 ou 22. E ele, eu sou pelo certo, eu sou pelo certo. Se o Vasco não subir esse ano, mas subir no ano que vem, um time mais organizado, sem fazer loucuras pra subir, eu sou a favor. Gente, olha isso. Você que gosta do trabalho do cara, você que é fã do cara, vai lá e fala assim, calma aí, você que defendeu, para de fazer inferninho, para de fazer tumulto, tá ruim. O momento no Campeonato Brasileiro é terrível, mas você não, irmão. Mas você não. Você não pode ficar fazendo inferninho, chilique, pra vir torcedor e falar que você representa. Não, não faça isso. Olha bem o que ele falou. Se o time não subir, eu sou pelo certo. Que aí você sobe mais organizado. Oh meu Deus, pode falar um palavrão. Mas o discurso, então, nessa época, com Jorge Salgado 777, era esse. Responsabilidade. E hoje não. É bagunça. Não vai dar certo. É isso. Se o cara fala o tempo todo que tem que ter uma responsabilidade no Vasco. Né, em relação a isso, a contratações, pagar as dívidas. Você vê que é uma parada totalmente diferente, família vascaína. E aí ninguém cobra, que o Vasco não deveria estar vivendo essa realidade. Porque com todo respeito a Botafogo, a Cruzeiro, ao Bahia, gente, não tem comparação o tamanho da torcida do Vasco, o tamanho do clube. E como é que pode? O Vasco foi a pior SAF. Uma empresa que faliu. E segundo o Pedrinho, a gestão já tinha conhecimento disso. Que a empresa estava falida, segundo a gestão do Pedrinho. E aí eu me deparo com essas coisas assim, que, sabe, aí tá aí, Botafogo contrata um tal de Álvaro Montoro, assim, por 51 milhões, é uma joia argentina. E tá aqui para substituir, né, o Igor Jesus, que pode ir lá pro time da Inglaterra, patrocina nós, Chopi. Tá aí, conversas avançadas com Arthur Cabral. E o Botafogo pode pagar por esse jogador 15 milhões de euros, 97 milhões de reais. Você entende a parada, família? Como é louco, como esse mundo é louco. O maior clube dentro daqueles que viraram SAF. Que vida é essa que a gente leva? Sabe? E hoje o cara fica fazendo chilique e esquece de tudo. Lá no vídeo tem ele falando também, não, eu fui enganado, pai. Enganado? Para de fazer chilique, torce pra essa... Dá certo. Para de colocar energia ruim nisso. Porra, passou pano pra caraca pra esses caras, agora quer fazer inferninho. A nossa realidade era pra ser essa. Era pra estar no Mundial. O Vasco era pra estar no Mundial. Não era para uma empresa aumentar a dívida do Vasco em 300 milhões, não. Era para estar no Mundial. Era para estar na Libertadores. Foi isso que foi prometido. E a nossa realidade é que é uma empresa falida, bagunçada, que ninguém sabe, pegava dinheiro aqui, botava dinheiro lá, botava dinheiro na conta de irmã, né? O famoso profissionalismo. E agora tá todo mundo falando que foi enganado e hoje criticando a gestão. Que tem que criticar sim, mas esses caras não podem, família. Com todo o respeito. Eles não. Eles não. Eles não podem. Você que criticou lá a 777, o Salgado, não, tem todo o direito. Agora, eles não. Com todo o respeito.
E aí, família, a gente chega aqui na reta final do nosso vídeo para destacar, olha esses palpites do Neto e também do Cicinho. Vamos lá. Passa São Paulo, passa Bahia, passa Cruzeiro, passa Corinthians, passa Flamengo, passa Inter, passa o CSA e passa o Botafogo. Passa Corinthians pra você? Passa. Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo. Inter e Fluminense. Inter. CSA e Vasco. Vasco. Botafogo e Bragantino. Bragantino. E agora, Corinthians e Palmeiras. Fácil. Palmeiras. Não, vai passar o Ronaldo, é Atlético, hein? você agora, Ronaldo. O que é? Pode falar. Pode falar todo mundo. Vai passar o Atlético, vai passar Bahia, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. A Copa do Brasil, Atlético Paranaense, São Paulo, passa quem, Soler? São Paulo. São Paulo. Atlético, pra você, Luiz Fabiano. São Paulo também. Pra você, Nina. São Paulo passa. Atlético Mineiro e Flamengo, passa Flamengo. Flamengo. Acompanho. Nina? Flamengo passa, acho que com tranquilidade até. Passa, também acho. Bahia com Retrô, passa Bahia pra mim. Bahia. 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 Fluminense Internacional, pra mim passa Fluminense. Inter. Vou com a Nina, Inter. Sabe por que a Inter. gente fala do Inter? A gente fala? Porque o Inter sempre começa desse jeito, todo mundo acha que é um baita time, mas eu respeito a opinião. CRB Cruzeiro, Cruzeiro. Meu receio do Fluminense é desmontar depois da Copa do Mundo de Clubes e piorar. Qual que é o jogo agora? Você perguntou? CRB Cruzeiro. Cruzeiro, fácil. Cruzeiro. Esse é mais fácil. Vasco CSA, CSA. Vasco. É o jogo que o Vasco gosta de se complicar, mas acho que passa. CSA. Palmeiras e Corinthians, pra mim, passa... Rapaz, é duro de falar. O primeiro jogo aonde é? Neoquímica Itaquera. Arena. Então dá Corinthians, pra mim. Palmeiras. Palmeiras é mais organizado, eu acho que é pleno favorito pra esse jogo. Não, quem passa, eu perguntei. Palmeiras é muito favorito. Não, quem passa, tudo bem. Passa Corinthians. Isso. Bragantino e Botafogo. Desculpa, quem passa Palmeiras e Corinthians? Acho que o Palmeiras passa por decidir em casa. Bragantino e Botafogo, pra mim passa Botafogo. Também. Botafogo. Acho que vai passar o Bragantino. Ei, jogadores do Vasco, vamos lá, vamos lá. Tanta coisa acontecendo nesse ano de 2025, é Platense, é Crystal Palace, é Harry Kane. Ai, família vascaína. Mas antes da gente debater essa situação aí, dos palpites do Cicinho e do Neto, destacar, família, que hoje o GB, tá na tela para vocês, e também o Zuccarello participaram, né, do treino de hoje com os profissionais. E assim, dois jogadores que podem, né, ajudar. O GB pode ser uma peça importante, já que o Diniz não tira o Verratti por nada, e é um centroavante com uma característica totalmente diferente da do Verratti, né? É muito técnico, é muito bom jogador, né? O GB pode não ter a presença diária do Verratti, mas traz uma outra dinâmica para esse Vasco. Então espero que ele fique ali no profissional, já que o Carille, né, não trabalhou com ele. Não sei se foi uma decisão da diretoria, do departamento de futebol, já que ele estava para ser vendido lá para o Fenerbahçe, né, mas isso não aconteceu. E o Zuccarello é aquilo, quando ele pode, eu acho, até quebrar o galho na ponta, mas você perde, né? A gente viu o Zuccarello jogar muita bola na Copinha como meio armador, na do Coutinho, mas é um jogador de muito potencial, né? Bate bem com a perna esquerda, bate bem com a perna direita, então eu acho também que tem que ficar ali no profissional, e acho que o Diniz é um treinador que pode oportunizar esses dois atletas, família vascaína. Em relação, né, ao Neto e ao Cicinho, é até engraçado, né, família? Eu sei que não é o momento. Você vai ficar até com raiva de mim, porque o Vasco vem de 2 derrotas e tá ali na 15ª colocação. Mas vale pontuar que no ano passado o Vasco estava na mesma situação, na 15ª colocação, com 10 pontos. E depois o Vasco teve uma sequência positiva e aí teve um campeonato brasileiro mais tranquilo. Aquela sequência positiva começou contra o São Paulo lá, né? Mas foi em casa. De repente a gente tem a nossa primeira vitória aí no dia 12. Então assim, o São Paulo não tá lá essas coisas também não. Sei, e vale destacar, que tá bem desfalcado, né? Não sei se contra o Vasco vai voltar Oscar, Lucas, mas tá muito desfalcado. O Calheri me parece que não joga mais nessa temporada. Eu tava vendo São Paulo e Bahia cheio de moleques, né? Não tava ali o André Silva, o Luciano tava bem desfalcado. E vem de 2 derrotas também, né? Para Mirassol e também para o Bahia. Na mesma situação aí do Vasco. Então o São Paulo não tá lá essas coisas, e nem o Corinthians, tá? O Corinthians ainda vive uma pressão, né? A organizada do Corinthians, aí a Fiel, tomou eu não sei lá, o local é a sede administrativa do Corinthians, né? Não entra ninguém, o clube tá mal administrado, então nós vamos tomar isso aqui. Então olha a situação também do Corinthians. E aí eu fico achando engraçado, né? A galera que fica falando assim do Vasco,
né? Claro, pelas derrotas que a gente tem, o Vasco não tem meio termo, né? O Vasco não dá paz. O Vasco dá um alívio para os seus torcedores ou vexame. A realidade é essa. Mas a gente tem esse período aí que eu, poxa, espero ver já um Vasco diferente para essa partida contra o São Paulo. E aí, né, nessa parada para o Mundial, recuperar os atletas fisicamente, dar confiança, padrão de jogo, confiança técnica, né, para o Vasco performar. Você pode me chamar de louco. O Vasco, em 11 partidas, perdeu 7, mas continua acreditando que esse time pode entregar mais. Entregar uma tranquilidade. Nada de brigar na parte de cima da tabela. Agora, uma tranquilidade no Campeonato Brasileiro tem sim condições de entregar. Família vascaína. É o que eu penso, né? Vamos lá. Fui.